Então, sejam todos bem-vindos à nossa mesa do Simpósio Ibero-Americano de Música, a mesa 6. Agradecemos o apoio recebido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Ciência e Inovação, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, que fizeram possível este congresso, que está acontecendo através da plataforma do Google Meet, mediado por conta da situação de pandemia que estamos vivendo. E queria dar, então, início a nossos trabalhos com a apresentação da Ingrid Líbero, não sei se falei certo, cujo trabalho é a discursividade nos arranjos e na melodia de canções dos engenheiros do Havaí, traçado de um processo musical de subjetivação. Vou pedir para a apressada Ingrid que faça uma apresentação um pouquinho mais completa de si, porque infelizmente não tenho aqui comigo, não sei se é mestranda, ou doutora, ou não sei. Então deixa com você, Ingrid, e vamos começar. Muito obrigada, professor, pela recepção. Vou colocar os slides aqui, daí eu já começo. Só para confirmar, eu mantenho minha câmera ligada durante a apresentação. É isso, né? Sim, sem problema. Ok. Aí sabemos que é você mesmo. Então, primeiramente, bom dia. Eu sou a Ingrid, sou formada em Letras Português e Inglês pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e atualmente estou no programa de pós-graduação em Letras aqui também, sob orientação do professor Pedro Navarro, no mestrado, na área do mestrado. E foi muito importante esse meu trabalho ter sido aceito nesse evento, porque pela natureza dele, né, acaba sendo uma junção aí de discurso, letras com música. E foi uma empreitada, assim, bem complicada de se fazer, né, então foi muito importante para mim conseguir apresentar essa comunicação aqui. Ela é intitulada Discursividade nos Arranjos, na Melodia de Canções do Engenheiros do Havaí, e ela vem de como resultado de um projeto de iniciação científica que eu realizei com o professor Pedro, que deu sequência a outro projeto e depois também me ajudou muito na delimitação do meu objeto do mestrado, objeto de pesquisa do mestrado. E como costumamos muito falar aqui na área do discurso, né, trata-se de um traçado de um processo musical de subjetivação. Então, não é uma única leitura, não é a única leitura possível, muito menos a leitura correta, né? Então, vou começar aqui falando um pouquinho desse traçado, né, discursivo musical que a gente desenvolveu. Buscávamos esse estudo em que letra e ritmo se completassem, né, e dentre os objetivos artísticos da música, comover, divertir, formar opiniões, né, gostaríamos de ter rastreado como o funcionamento desse discurso musical para se chegar a esses objetivos. E o nosso respaldo teórico, então, foi os estudos discursivos conforme Michel Foucault, Foucaultianos, e com eles, né, tomamos esse discurso da música como um lugar de identificação de sujeitos, e também proferido por sujeitos em práticas discursivas únicas. Então, na teoria Foucaultiana, cada enunciado, cada ato de fala é tomado como único, mesmo que sejam as mesmas palavras, o contexto pode ser diferente, então cada enunciado é tratado como um acontecimento diferente. Em vista disso, investigamos essas condições de produção musicais, então, quais desdobramentos aconteceram ali após essa produção, quais condições tornaram possível essa produção musical. E, em vista dessas condições, desse estudo das condições, né, muita gente conseguiu rastrear essa questão identitária no discurso musical,
que pode refletir o semblante de uma geração X, né? No nosso caso, nós elegemos o gênero musical rock para pesquisa, especificamente o rock dos anos 80, brasileiro, e justamente por esse movimento que ele faz com públicos e identidades que pode se tornar a cara de uma geração. Então, para falar um pouquinho do rock dos anos 80, essa sua coragem de verdade, uma vez que era um período de reabertura política, né, e em tantos outros âmbitos também da sociedade, muitos teóricos consideram esses anos 80 como uma era de reciclagem eclética. Então, muita coisa foi tentada, né, na música, vários estilos, cantores, formas de se expressar ali pela música. E essa geração, criada sob as regras da ditadura, que viveria a geração de 80, era encarada como uma geração alienada, que não conseguiria se expressar, né, formar uma opinião concreta. Mas essa mesma geração agora percebe que pode falar por meio das suas canções, de pôr o seu discurso em prática ali. Então, nessa fuga de reminiscências da censura, obviamente existia a dependência de certos agentes para o sucesso, dentre eles podemos citar gravadoras, a MTV, que depois veio com o recurso do videoclipe, muitos shows, casas de shows. Então, alcançar essas instituições significava um reconhecimento, uma qualidade que era atribuída para esses grupos que estavam ali nesse meio, né? E, em vista de tudo isso, né, dessa efervescência cultural, um dos nortes que tomamos na pesquisa foi como dar a ver uma identidade para além dos muros da censura que barravam expressões individuais tão caras à formação dos sujeitos. Nesse contexto, então, vai surgir esse rock brasileiro como identidade. E conforme Arthur da Pieve, foi um teórico bastante importante para essa pesquisa, que ele tem um livro todo respaldado no estudo do rock dos anos 80. Ele coloca essa sigla, né, o rock, para se referir ao rock brasileiro dessa época. E esse rock é um gênero musical, ele pontua algumas características, né? É um gênero musical reacionário que vai ganhar espaço, com bandas que produziam tanto a letra, tanta melodia como suas letras. Então, remete muito ao movimento do it yourself, faça você mesmo. Justamente por um baixo ali, orçamento de produções musicais, então acabava sendo mais fácil, né, elas produzirem tudo, e mais pessoas, mais indivíduos poderiam entrar nesse meio também, nessa produção. E, inevitavelmente, esse rock é um entremeio de muitos atos. O palco era visto como esse espaço urgente para se anunciar. Tínhamos letras longas tocadas em 3 acordes, o que não significava uma perda de qualidade musical, uma vez que é mais no sentido de atender aquelas necessidades daquele público, naquele momento, né, que precisava dizer algumas coisas e talvez pela simplificação de acordes, daí poderia ser mais bem sucedido. Também inevitável falar de alguns agentes, como a Fluminense FM, que foi uma das rádios que mais difundiu o rock no âmbito nacional, e o Circo Voador como um espaço de apresentação que promoveu principalmente artistas fora do eixo Rio-São Paulo e Belo Horizonte, que eram consideradas as cidades do rock. Então, era bastante importante essa vazão desse produto cultural fora desse eixo. Então, conforme da Pieve, seu entusiasmo, e menos raro do que se pensa seu talento, dava a impressão de que algo estava acontecendo, e esse algo era esse movimento reacionário. Bom, ainda sobre a coragem da verdade do rock, que era encarado como essa voz popular, é literalmente esse movimento de megafone, né, de conseguir levar ao máximo de pessoas possível uma opinião, uma formação, uma identidade. Então, o rock explorou essas alternativas de comunicação, principalmente por seu aspecto coletivo. Esse aspecto coletivo ultrapassa muito esse só juntar-se fisicamente, né? Até hoje nos tempos de hoje não é possível. Então, envolve trocas de informações, clubes de fãs, uma comunicação online nos dias de hoje, a gente poderia considerar também. Então, todo esse aspecto coletivo faz parte dessa emergência desse gênero. E o falar francamente também caracterizava esse enunciador do rock,
junto a um fator de resistência, de dizer umas verdades que os outros não queriam ouvir, considerando esse período de reabertura política, né? Então, é um acúmulo de manifestações, tanto no âmbito político, como no âmbito cultural, como no âmbito econômico também. E dentre os muitos enunciadores que podíamos ter selecionado, né, nós selecionamos os Engenheiros do Havaí, justamente por essa outra peculiaridade, que era a vazão de produtos culturais fora das cidades do rock, por eles serem de Porto Alegre. E pelas suas produções, vimos esses sujeitos que se inscrevem no processo discursivo. Então, é um ato discursivo como acontecimento, envolvendo muitos planos: social e de resistência, principalmente para se dizer uma verdade pelo discurso musical. Então, só para passar rapidamente sobre a questão de subjetividade, conforme pautada em Foucault, que envolve também o discurso e o dispositivo, ele afirma que os discursos são dos fenômenos são singulares e são estranhos e não entram em nenhuma generalidade. Então, diferentes versões de uma mesma composição podem suscitar reações diferentes, dependendo do meio e dos mecanismos pelos quais ali se modulou as sequências sonoras. E cada sequência sonora se torna singular, nesse caso. No trabalho, nós pegamos 4 composições do Engenheiros, mas cada uma dessas composições tinha gravações diferentes. Daí fizemos essa distinção entre gravações acústicas e gravações de estúdio, para fazer esse exercício aí comparativo. E nesse exercício, né, tomamos esse ato de acontecimento, não apenas o que se diz, não tratamos só disso, tratamos do como, porquê, o lugar, quem se diz ali. Cada enunciado, então, cada enunciado musical teria suas próprias condições de existência e margens povoadas por outros enunciados. Essa grande rede que se forma a partir daí constitui o discurso, seja ele falado, seja ele cantado, seja ele musicado. E muitas vezes, alguns enunciados poderiam encontrar espaço mais em um contexto cantado do que em um contexto falado, naquela época. Então, nessa rede, né, nesse entremeio de muita coisa que não dá para a gente aprender numa totalidade, o movimento analítico foi de buscar regularidades, um campo de regularidades. No rock, principalmente, existem essas diferentes posições de sujeito a serem ocupadas por diferentes indivíduos. Então, um mesmo indivíduo pode ser vários sujeitos na sociedade, enquanto que uma posição de sujeito apenas pode ser ocupada por muitos outros indivíduos. E tudo isso que eu pontuei até então, né, sobre a subjetividade, é o que a gente chama discursivamente de dispositivos, que fazem o sujeito falar de uma forma, de um modo e não de outro. Esses sujeitos podem ser produtores ou receptores desse discurso musical. E, originalmente, Foucault pontua como dispositivos os discursos, as instituições, as organizações arquitetônicas, leis, e não, por que não inserirmos aqui a estrutura de palco, seleção de repertório, partituras, grupos de fãs. Tudo isso envolve, vai fazer, se envolve como um dispositivo para exercer o seu poder sobre o sujeito do canto. E também, seja no momento da performance ou em qualquer outro momento, e também com a gente, quando a gente lê a letra de uma música, ou no instante em que a gente assiste uma execução dela, online ou ao vivo. Então, em vista, né, desses dispositivos que atuam sobre esses sujeitos, inevitável falarmos de identidade musical, né, que é um sujeito cantor que transfere sua identidade pela obra musical, por esse falar, francamente. Então, para essa identidade ser, né, transferida, né, envolve uma posição enunciativa de destaque do cantor, e também um dos maiores detalhes, assim, que fez bastante diferença na produção de sentidos foi essa aproximação com o público, essa diferença entre o estúdio e o acústico, né? A gente tem uma maior aproximação espacial em estúdios, em shows acústicos, aquele ambiente um pouco mais intimista, diferentemente de uma gravação de estúdio, que tem uma distância tanto espacial quanto temporal, porque uma mesma música pode ser reproduzida fora do estúdio depois que ela foi gravada. E isso vai gerar outros sentidos ali. E muito aliada a essa questão identitária, especificamente do Brock, dos anos 80,
está o exercício da parresia, que Foucault denomina como aquele ato de se dizer algo que não está de acordo com a posição discursiva dominante. Então, é um fator de resistência de falar algumas verdades. Para fazer esse exercício, essas bandas procuravam pelos arranjos sonoros e esses mecanismos musicais para se levar adiante essas letras que ainda estavam em um meio de vigilância contínua. Então, aí o mecanismo musical vai ajudar nessa propagação. E conforme Souza, um outro importante teórico também, ele é professor da UFSCar e trabalha muito a questão Foucaultiana na voz. Então, ele diz que o sujeito se produz operado pela voz. Então, é um sujeito descentrado, que não é único, né, linearmente perfeito, ele tem condutas e comportamentos diferentes, esse sujeito aqui. Bom, então eu já parto para meu movimento analítico, né? Uma parte um pouco mais final do meu trabalho. Aqui eu trouxe um recorte da análise que eu fiz, que a gente fez da composição Toda Forma de Poder. É uma composição de engenheiros que tem 3 gravações diferentes, oficiais, né? A primeira é de 1986, do primeiro disco, Longe Demais das Capitais. Depois tem uma gravação posterior em acústico, de 1989, e depois tem uma outra gravação acústica de 2007 do DVD Novos Horizontes. Aqui eu trouxe o recorte de uma análise da gravação de 86 e da de 2007. Então, para iniciar esse movimento, né, consideramos que os discursos são os óculos através dos quais, em cada época, os homens tiveram essas percepções de todas as coisas, pensaram e agiram. E toda a criação musical consiste em produzir uma diferença. Por isso mesmo, nós buscamos colocar esse efeito de comparação entre as gravações. Essa gravação de 86 é a que mais bem exemplifica esse ato da parresia, de dizer algo que não está em conformidade, pelos seus enunciados de denúncia e enunciados de consequências. Vemos aqui menções diretas a figuras históricas, temos denúncias mesmo, né, de um falar bem explícito. E para isso, esse contexto cantado foi muito importante, porque essa referência direta a esses sujeitos encontram esse espaço aqui, nesse contexto. Esses enunciados são parte da estrofe, e elas são enunciadas muito rapidamente, muito, assim, corridamente, né? E justamente para mascarar, né, esse dizer. E é interessante no final aqui desse contada, que a frase é: a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Musicalmente, tem uma repetição desse contada, mas só as 2 últimas sílabas. Então, musicalmente, tem esse efeito que corrobora a uma história contada pela metade que fica se repetindo. Depois tem esses enunciados de consequência, que também são mascarados aí por um enunciar bem rápido. Então, esses enunciados vão criar esse lugar vazio desses sujeitos que podem ser ocupados por vários outros, né? E é importante nessa composição também que essa consideração que o caminho familiar de uma composição musical induz a melhor percepção da obra. E como vocês podem ver, é uma cifra bastante simples, né? Ela se repete assim, esse aqui é o refrão, mas ela se repete assim nas estrofes também, então consegue levar a uma maior memorização, né? E esse refrão também é enunciado sem nenhuma urgência, cantado um pouco mais devagar, e para isso acaba ajudando na memorização. Nessa letra nós também temos esse descrédito das formas de governo, esse nós, jovens, versus eles, os governantes, e temos a manipulação também da linguagem no campo político, expressada no primeiro verso da música, que eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Então, tem esse esvaziamento do discurso que mina a concentração do ouvinte, porque fala muita coisa e acaba não falando nada. Então, essa foi alguns apontamentos da primeira versão, né, da primeira gravação. Essa segunda gravação de 2007 é um recorte de letras do Toda Forma de Poder junto ao Chuva de Containers. Então, é uma versão acústica, tem um solo instrumental que não tinha em versões anteriores, instrumentos acústicos também mais aprimorados, né, tecnologicamente, pela distância do tempo aí.
É um andamento super diferenciado também, e o mais importante nessa composição é a marcação dos riffs. No final dos versos de cada estrofe, nós temos a marcação do riff 1, e no final dos versos do refrão, nós temos a marcação do riff 2. Esses riffs, essas pequenas sequências de notas que ficam se repetindo, né, ajuda a preparar, né, aquela antecipação, preparar o verso seguinte para ser dito. E isso acaba também sendo uma orientação da percepção que funciona em prol da memorização dessa música. Então, é um mecanismo que foi usado, acaba sendo usado muito depois desse período de reabertura, mas ainda assim é significativo para nessa questão de memorização, percepção musical. É uma composição essa aqui que se torna menos propensa à denúncia, devido a esse contexto em que é produzida, que não era o mesmo contexto da produção de 1986. Então, para finalizar, né, nós nos perguntamos ao final da pesquisa que discurso do rock é esse. Então, é uma possibilidade, né, de leitura pelas lentes dos estudos discursivos Foucaultianos. Então, temos esse enunciado que não pode ser esgotado inteiramente. Então, seria impossível, né, construir um grande arquivo com todos os enunciados ditos sobre o discurso do Brock dos anos 80. Então, esses enunciados abrem para si mesmos uma existência remanescente na memória. Eles podem ser repetidos, transformados em diferentes momentos, com diferentes modulações musicais. E nesse meio, né, nessa efervescência, a gente busca por regularidades. Uma delas que identificamos foi essa ironia como grande trunfo do discurso rocker. Também o movimento de mascarar certos dizeres com a música foi bastante importante para essa propagação na época. E essa comparação entre material de estúdio e acústico que constrói diferentes posições sujeitos, diferentes sujeitos. Por fim, então, esse é um poder que forma identidades, e esses discursos podem retornar ou se tornarem, né, nessa identificação, reidentificação de um público. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei, e era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Ingrid. Acho a tua apresentação muito interessante, toca um monte de assuntos realmente que dariam lugar para uma mesa redonda, praticamente, né? Porque são assuntos todos de grande relevância entre a relação entre a música e o texto. Está me ouvindo melhor, Maria Beatriz? Desculpa, é que este microfone aí eu tenho que aproximar. Melhorou? Ok. Bom, estava dizendo, Ingrid, que primeiro te parabenizar pelo trabalho, extremamente interessante, muito legal. Eu estava dizendo que tocas tantos assuntos importantes que daria quase para nós fazermos uma mesa redonda. Mas o primeiro, antes de fazer, gostaria de fazer alguns comentários, mas queria abrir o direito de palavra para os presentes, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar para a Ingrid alguma dúvida ou fazer alguma colocação, está à disposição. Eu queria fazer, não é uma pergunta, é só parabenizar mesmo a Ingrid pelo trabalho. Eu também estudei essa questão da década de 80, mais voltada para as artes visuais, que é a minha área de pesquisa, e eu percebo que houve um movimento muito diferente das artes visuais se a gente for comparar com a música, né? Porque os críticos das artes visuais, eles falam que os artistas da geração 80, como foi conhecida a geração de artistas visuais, eles não estavam mais preocupados em fazer uma arte política, e sim de voltar-se para uma criação mais subjetiva, com questões mais pessoais. Então, acho bem interessante observar esses movimentos díspares, né, entre artes visuais e música. E parabenizar pela pesquisa mesmo, não tenho nenhum questionamento, só fazer essa observação. Obrigada, Ingrid. Eu que agradeço. É muito importante, Karen. Aqui há um assunto que me chama muito a atenção.
e para mim é um assunto que trabalho e pesquiso, né? Que é a questão da narratividade, né, propriamente, e a questão desse processo de criação de identidade e de comunicação, né? Então, claro, a música e o texto têm uma analogia fantástica, que se aproveita muito como estão fazendo os grupos de rock que tu estás pesquisando, do mesmo jeito que se faz na ópera ou qualquer ligação entre música e texto. É que existe uma sequencialidade no processo estrutural que lhe confere um caráter narrativo, né? Aí, claro, acontece um, uma diferença que é quase substancial, que é na linguagem. A linguagem é portadora de conteúdos semânticos, né? E, portanto, ela produz um efeito que vou comentar também, que é muito interessante, né? Mas a música não... Às vezes meus alunos ficam um pouco espantados, né? Porque eu faço uma pergunta com muita má intenção, eu sou muito mal intencionado. Digo para eles, pergunto, o que é o que significa música para vocês? Então os alunos começam a falar, nossa, música, a linguagem da alma, a música, nossa, é o mais próximo de, sei lá, ok, o povo viaja na maionese. Então depois eu corto a salsa e digo, mas queridos, a música não significa absolutamente nada. O quê? Então, começa o povo a se revoltar. Não, é que a música não significa nada. Porém, a música tem um poder enorme de assumir significados, né? E no caso do texto, quando se produz essa simbiose fantástica, a música se transforma num amplificador desses significados e do conteúdo dramático do texto, né? Isso tem umas raízes muito profundas, históricas até, né? Se nós vemos na tradição judeu-cristã, a questão dos salmos, verdade? Uma coisa é dizer os salmos, proclamá-los até, e outra coisa é proclamá-los com um tom de canto. Isso lhe confere mais projeção, isso lhe confere um poder de persuasão ainda maior, né? Uma solenidade. E sem falar do vínculo entre a poesia e a música já de longa data, não? Nem se sabe quando foi que realmente aconteceu. Quando falam dos cantos de Homero, a gente já pensa, não, peraí, isso era cantado mesmo. O que acontece é que a parte musical sumiu, desapareceu, nós não temos como dizer, mas se suspeita altamente que tudo isso era cantado mesmo, né? Então, existe primeiro essa condição de narratividade, não? Que funciona muito bem. Aqui também há um processo que é bem interessante, que é a questão de que esses significados contidos no texto, verdade? Como o autor da música consegue interpretá-los e representá-los na estrutura musical, né? No caso, por exemplo, obviamente que um discurso vamos dizer, reacionário, né? Como esse que propõe o grupo que pesquisaste, verdade? Talvez tenha mais efetividade fazê-lo num estilo de rock, né? Que se o mesmo texto fosse, por dizer uma coisa bizarra, cantado em forma de canto gregoriano. Então, aí obviamente não há, é difícil realmente fazer uma combinação desse poder dramático do que está sendo dito com a estrutura musical, o estilo apresentado, não? Nesse caso, me parece que o rock como estilo, verdade, nossa, oferece uma ferramenta, uma possibilidade fantástica para amplificar esse poder de persuasão, esse sentido dramático do que está sendo dito nesse discurso, né? Outro assunto que tocas também, que é muito importante, que é a questão das relações de poder, inclusive que cita Foucault e tudo mais, né?
esse é um assunto também nossa, dá muita discussão, né? Porque a questão da persuasão e a questão da influência, né? Entre o discursante e o ouvinte, verdade? Ou o espectador, passa por várias etapas e vários processos. Um assunto que tocaste muito interessante e que mencionam vários autores é a questão do poder da enunciação, né? O poder da enunciação tem a ver com quem diz o que está dizendo, né? Então, se esse poder de enunciação tem uma série de nuances, né? Tanto culturais como sociais e inclusive geográficas, não? Se nós estamos fazendo este congresso aqui no Brasil, isso tem um poder de enunciação, mas se nós estivéssemos fazendo este congresso, não sei, em Nova York, com certeza teríamos muito mais olhos e ouvidos dispostos a participar, né? Porque o local aumenta esse poder de enunciação, né? Outra coisa também é que a nossa querida Ingrid está dizendo todas essas coisas muito importantes, mas se a Ingrid estivesse dizendo isto naquele congresso, não apenas em Nova York, senão numa das salas das Nações Unidas, e a Ingrid é a doutora, não sei o que, especialista planetária deste assunto, aí todo mundo vai prestar muita mais atenção. Então, o que acontece? O próprio conteúdo do discurso, por si só, não consegue necessariamente essa captação, não consegue necessariamente essa formação de identidade ou essa identificação, melhor dizendo, do ouvinte, depende desse poder de enunciação que ele acompanha, né? Há um trabalho muito interessante de literatura, não sei se vocês conhecem os trabalhos de Molino sobre o pensar da narratividade contemporânea, porque ele fala, inclusive, vou colocar aqui no chat o site, porque, bom, tem um detalhe que está em francês. Aí, quem não fala francês pode ter problemas, mas também vou colocar aqui uma ferramenta de tradução muito boa para vocês, para traduzir muito melhor que o Google Translator, já que vocês estão envolvidos em trabalhos científicos e tudo isso. Aqui, o DeepL. Excelente. Bom, este Molino, aqui, bom, nesse site vai encontrar muitas coisas, inclusive uma parte de bibliografia sobre a questão da narratividade, não? Uma comparação muito interessante dessa narratividade, onde fala da música como um proto-recitado, não? Pela forma construtiva. Isso para comparar um pouco com a questão linguística, mas também agora levando em consideração o que eu estava dizendo, Karen, né, que me parece muito importante, o processo Jacques Derrida, não sei se já ouviste falar, na sua gramatologia, fala desse processo de hipertextualização da sociedade, do indivíduo. Nós não conseguimos entender o mundo ou ter uma visão de mundo sem ler, entre aspas e com maiúsculas, sem ler a nossa realidade. Inclusive, quando nós estamos assistindo um quadro, uma obra de arte, a gente, essa percepção é uma percepção similar ao processo de leitura. Nós ouvimos, inclusive, dependendo da origem cultural, a gente normalmente lê de esquerda à direita e da cima para baixo, como se estivesse lendo, né? E nós não podemos fugir dessa característica de narratividade, porque o que diz Molino, e isso é muito importante, Ricord também é muito afim desta ideia, é que nós entendemos o mundo porque nós estruturamos o sentido através dessa narratividade em forma de pequenos contos, né? Ou seja, se eu pergunto, Ingrid, me diga aí,
qual é a sua experiência acadêmica? E você, então, estrutura um conto? Verdade? Ou ou perguntar para a Karen, Karen, me conte qual é a sua impressão desta obra artística, e você vai ter que estruturar um conto. Você vai ter que verbalizar uma narrativa para poder expressar o significado e o seu entendimento. Né? Então, o que acontece? Esse processo de narratividade é um elemento tão inerente à condição humana que Molinos fala que nós, além de sermos homo sapiens e homo ludens e homo tudo isso mais, nós somos homo fabulator. O que significa isso? Que esse modo de nós entendermos as coisas, e aqui vem a questão da leitura da realidade das coisas, é um gatilho que dispara um processo de imaginação em que nós percebemos o mundo de uma forma, diríamos hoje, hipertextual e multimídia. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Tudo que você vê, aí quando você coloca a cenografia, o palco, as luzes, não sei o quê, tudo isso vai sendo composto no imaginário do espectador, nessa narrativa, e tudo isso incorpora o sentido do que está acontecendo. Né? Então, necessariamente, nossa, são várias vertentes muito ricas, né, que podem se desenvolver desse trabalho, né, que estás apresentando. Só, professor, comentar que me ajudou muito essa explicação que o senhor fez sobre a narratividade. Meu objeto de mestrado agora acabou deixando um pouco o rock dos anos 80, eu comecei a trabalhar com trilhas sonoras de filmes. E, especificamente, no mestrado, vou trabalhar com filmes de animação. Então, assim, muitas luzes se acenderam aqui agora com essas referências. Muito obrigada mesmo. Estou esperando investigar essa narratividade, né, da trilha sonora cinematográfica. Então, espero que dê certo. Vai dar certo sim. Hoje há um casamento, sempre houve esse casamento da música com os filmes, mas há um casamento muito interessante também, que a música contemporânea, moderna, né, que o povo normalmente tenha alguma dificuldade para assimilar, encontrou um nicho fantástico nos filmes de terror e de suspense. Ao ponto que você assiste esses filmes, e se você tira essa trilha sonora, que normalmente é de um repertório moderno, contemporâneo, pós-moderno, pós-tonal, etc., o filme já lhe dá medo. Tem sido um casamento extremamente bem sucedido. O povo escuta muitíssima mais música contemporânea ou moderna nesses filmes que nas salas de concerto. Né? Que se encontrou uma ligação aí, uma afinidade extremamente fantástica, extremamente rica. Mas, de qualquer forma, olha, quero te parabenizar, eu poderia me estender aqui e falar um tempão, né? Fico à disposição também, quando queiras, qualquer coisa. Te sugiro também um livro, não sei se eu conheço, se chama O Triunfo da Música, de Tim Blaney, está em português, publicado por a Companhia das Letras, porque fala justamente desse processo histórico em que a música, de como ela se relaciona com o poder. Né? E o livro vai desde os inícios, sei lá, o período barroco, não sei o quê, e finaliza com o análise que ele faz de um grande concerto de rock que acontece lá na Inglaterra, com a presença da rainha para baixo. E eu acho que aí vai se encontrar umas referências bem interessantes para comparar com o que estás pesquisando. Então, pronto. Já falei bastante, acho que é demais, mas deixo a palavra para vocês. Quem desejar algum comentário a mais? Bom,
Então, só tivemos a sua apresentação, não por isso a mesa não ficou fantástica, porque você tocou em assuntos muito importantes, fez uma apresentação excelente, colocou em assuntos de grande pertinência para todos os presentes. Diga, Karen. Só para. Não, eu só deixei já ligado aqui para avisar, para não esquecer de digitar presente, para que a presença seja computada de forma automática. Mas eu Sim, não no ia chat. falar agora, eu não ia lhe interromper. Desculpa. Não se preocupe, não se preocupe. Então, pronto. Bom, então vamos encerrar nossa mesa de hoje, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades para se encontrar nestas atividades acadêmicas. Olha, os outros trabalhos, infelizmente, não estão. O do Flávia, fiquei sabendo que, por um problema de saúde, não conseguiu, pediu dispensa para si, porque está doente, alguma coisa assim, e os outros trabalhos sobre a importância do ensino da música, Daniele da Silva, e em cartaz, Teatro dos Vampiros, de Vanderlei José, até agora não tivemos notícia. A, a Daniele não está aqui, não acho. Bom, então, vamos encerrar a nossa mesa, ok? Agradecendo primeiramente a todos os presentes, aos patrocinantes também deste evento, o Governo do Estado do Amazonas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, e como tenho já falado em outras mesas, inclusive até as forças cósmicas que fizeram possível este evento no meio da pandemia. Então, o vídeo, como está dizendo Karen por aí, vai ficar disponível no canal do YouTube do CIMIVA, tá? Então, muito obrigado a todos, que tenham um bom dia.